Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biocchini, estou aqui hoje com o Lucas e com a Sol do Tribe Zen para a gente continuar fazendo essa investigação doce, delicada e profunda sobre os traços de caráter da personalidade humana, né? Maravilhoso. Eu sinto que essa temporada sobre as feridas emocionais, os traços de caráter, é como se fosse aquela mãe cuidadosa que vai lá na feridinha e passa um remedinho assim, dá uma sopradinha. A cada episódio as peças vão se encaixando, vão somando informações. Então, se você não escutou todos os episódios dessa temporada e os anteriores, também recomendo demais para fazer essa construção que está acontecendo já na minha mente. Imagino que muita gente está sentindo isso também. Maravilhoso, né? A gente sempre tem esse cuidado aqui para fazer um desenho de jornada, para que um episódio vá encadeando com o outro e te ampliando a visão e o entendimento, né? Isso. E é isso, Sol. Mesmo quando a gente dá um tapinha, eu costumo dizer que é tapinha de amor, né? Com delicadeza, com bondade, porque muitas vezes a gente precisa também dessa firmeza amorosa. Ai, para entrar no prumo, assim, ó, de volta para a vida. Sim. Então, bora lá. A gente passou pelas 5 feridas emocionais e nesses próximos 2 episódios a gente vai fazer um resumo, né? Então, no episódio de hoje a gente vai fazer um resumo dessas feridas, associando as emoções de cada um e aos arquétipos que na vida adulta as pessoas acabam ocupando com base em cada uma dessas feridas, né? Vou tentar, assim, ser de maneira bem resumida para dar tempo da gente percorrer todos, né? Então, a gente começou falando da ferida da rejeição e a emoção associada aqui, a emoção primordial de todo ser humano, que é o medo e o medo de morrer, porque a ferida da rejeição, ela começa no útero. E ali você é completamente vulnerável e dependente. Então, a gente passou para a ferida do abandono, que vimos que está muito associada à emoção da tristeza, a essa melancolia, esse traço depressivo e que muitas vezes tem uma depressivo compulsivo, né? Essa estratégia dos vícios, da comida, inclusive, como uma tentativa de saciar um buraco de um vazio existencial que fica aqui no peito. Passamos pela ferida da manipulação, com o traço de caráter do articulador e também a ferida da humilhação, com o traço de caráter do masoquista, em que há muito das emoções do orgulho e da vergonha. Eu vejo o articulador bem posicionado na ferida do orgulho, da emoção do orgulho, desculpa. E o masoquista na emoção da vergonha, lidando com essa questão do erro. Eu sou um erro, eu não posso errar, e aí eu me calo, eu não me exponho para não sofrer a dor da humilhação novamente. E no último episódio falamos da ferida da traição, o traço de caráter da rigidez, que, como vimos, vai estar bem associado à emoção da raiva. Porque tem controle, tem excesso de doação, excesso de fazer pelo outro para tentar receber dentro dessa relação. E muitas vezes isso tira a dignidade do outro, essa outra pessoa vai embora. E a emoção que fica é de raiva, é de injustiça e de traição. Então, olhando para isso com muito carinho, vamos ver os arquétipos, né? E como é que isso impacta a nossa vida, os arquétipos associados a cada um deles. Na maior parte das vezes, quando a gente está falando do traço de caráter rígido, o arquétipo associado aqui é do salvador ou da salvadora. Como a gente começou a falar no episódio passado, né? E o salvador ou a salvadora é aquele assim, deixa que eu faço para você. Pode deixar que eu resolvo. Eu cuido disso para você, não se preocupa. E eu vou fazer mais do que você precisa e está me pedindo. Então, ele se move por resolver as questões do outro. Ele se relaciona salvando. Essa pessoa está em busca de quê?
reconhecimento. Reconhecimento. Pertencimento também, talvez, né? A mais forte aqui é reconhecimento. E ela faz para receber o reconhecimento, porque ela não se sente digna e merecedora de receber amor pelo que ela é. Então tem uma dinâmica de excesso de doação que rompe a lei sistêmica do equilíbrio entre o dar e receber. Total. E essa pessoa, ela se posiciona como muitas vezes um profissional de ajuda, que vai resolver a vida dos outros, que vai ajudar, e o terapeuta, super-herói. Mas no fundo, ela está olhando a vida dela de fora. Ela é movida por expectativas, ela é uma espectadora da própria vida. No fundo, como a gente viu que tem muito perfeccionismo, ela está olhando para o seu eu ideal. E o ideal é muito prejudicial, porque enquanto você está buscando o ideal, você está deixando de viver o seu eu real. Ela está perdendo quem ela é a cada momento. Sim. Sempre na busca, né? Sempre na busca. Fora da presença do agora. Se a gente manifesta o que a gente pensa, então se eu tô sempre buscando esse eu ideal, eu vou manifestar cada vez mais essa busca, né? Exatamente. E você está perdendo o amor real, a sua personalidade real do que você é agora, o seu pai real, a sua mãe real, seu companheiro, sua companheira real. Então percebam que é muito forte, você está vendo a sua vida de fora. Essa pessoa precisa entrar, como se a alma de fato acoplasse. E aí tem o grande desafio de, no meio dessa rigidez, flexibilizar, para poder abrir esse coração e conseguir sentir. Essas pessoas muitas vezes vão falar assim, eu não consigo sentir. Porque tem um paredão, tem um bloco aqui, rígido, duro, impedindo de entrar em contato com as emoções consideradas desagradáveis. Tá? O salvador, a salvadora, gente, tem muita raiva. Tem muita raiva, porque é a sensação como se o mundo estivesse devendo para mim. Eu fiz tudo por ele e ainda assim ele foi embora. Como assim? Ou ela, né? Então, é como se o mundo devesse para mim. Ele dá como moeda de troca para poder receber. Percebem? Só que nesse movimento ele tira a força da outra pessoa. Porque ao excesso de doação está dizendo assim, você não dá conta da sua vida. Você não é capaz de fazer isso. Que eu tão bonzinho, boazinha, estou me propondo a fazer por você. Nossa, que cai muito às vezes, por exemplo, eu posso trazer um exemplo de casal, às vezes o companheiro quer ajudar a companheira e a companheira fala, você não consegue fazer como eu faço. Que é tipo, não, deixa que eu faço pra você que você ainda não é capaz. E isso vai criando uma dependência, uma codependência ali muito forte, né? E bem clássico, ninguém faz tão bem quanto ele ou ela. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. Sim. Essa frase é bem clássica do Salvador. Ou da Salvadora. É uma frase para desanimar e tirar total a força, né? Você fala assim, tá bom, então. Mas é para gerar, né? Acho que inconscientemente é para gerar essa dependência, né? De falar assim, ó, essa pessoa precisa de mim. No fundo tem uma grande insegurança. E no fundo, essa pessoa quer ser salva, quer ser amada. Sim. Né? Então percebem que tem uma dureza por fora, mas o coração tá frágil. O coração está machucado, o coração está delicado. E o caminho de reequilíbrio é a gente inverter esse jogo. É trazer uma firmeza no coração, através das jornadas de amadurecimento emocional, dos recursos de equilíbrio emocional e de autorregulação, para poder flexibilizar essa coraça dura por fora. Então você fica molinho, suculenta, gostosa, uma pessoa gostosa de conviver assim, sabe? Sim. Por fora. E tem acesso ao seu coração e às suas emoções, porque tem uma firmeza, tem lastro emocional para atravessar pelas emoções que vão passando pelo nosso corpo a cada momento. Não vai explodir, né, no momento de inconsciência. E esse Salvador, ele fica colecionando vítimas? Lembra do triângulo?
Normalmente vai haver Vai atrair. um salvador, uma vítima e um agressor. O agressor, a vítima e aquele que salva. Sim. Percebe? E, provavelmente, em relacionamentos de casal, às vezes até parceria de trabalho, há uma tendência de magnetizar e se complementar. A vítima atrair o salvador atrair Sim. a vítima. E uma né? vez dentro desse triângulo, é bem provável que navegue dentre todas essas posições. Exatamente. É. E mais, Lucas, aí vem É. a chavinha. Se você parar para olhar para a sua história, de novo, papai, mamãe e você. Qual era o triângulo predominante? Entre papai, mamãe e você, quem estava no salvador, quem estava na vítima e quem estava Sim. no agressor? Porque provavelmente é a dinâmica que você está repetindo nos triângulos da sua vida. Nossa. É. Uau. Então, se a mamãe está falando mal do papai, ele não dá conta, ele é um preguiçoso, ele não faz o suficiente. É o perseguidor, né? Atacando. Percebe? A mamãe é a agressora Sim. do papai, que é a vítima que não faz nada. E a criança acaba entrando em qual lugar? Da salvadora. Da salvadora. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Às vezes o pai ser mais agressivo, Isso. a mamãe é a vítima e a criança tem que salvar a mamãe. Isso. Que nem, por exemplo, às vezes pode entrar até no lugar do pai, né? Tipo assim, a mãe separa e Isso. você ocupa o lugar do pai sistemicamente porque a mãe precisa ser salva. Exatamente, exatamente. Então, esse homem ou essa mulher na vida adulta, eles vão doar, eles vão ter dificuldade por cobrar pelo seu trabalho, sabe? Eles vão fazer muitos movimentos gratuitos. Porque no fundo, eles estão em busca de reconhecimento. Até no trabalho. Eles estão buscando o reconhecimento do papai ou da mamãe através do seu cliente. Essa pessoa tem desafio para fazer dinheiro na vida dela. Talvez ela faça o dinheiro para sobrevivência, mas realmente alcançar o máximo potencial dela é desafiador. E aí, Sol, você falou, né? A ausência do pai. A gente tinha falado no episódio anterior da filhinha do papai e da filhinha sem o papai. A filhinha sem o papai, por alguma circunstância da vida, esse pai não pôde ficar presente. Ou ele fez a passagem, ou houve uma separação, ou ele tinha algum vício, ou ele até estava ali no casamento, mas não tinha uma presença nessa relação. E aí, a menina vai idealizar, porque não teve essa presença. Ela idealiza o masculino, que não foi presente. E ela acaba ocupando o lugar do masculino na vida da mãe. Nossa. E aí forma a dupla com a mãe, o casamento com a mãe. Mas o que eu quero que vocês entendam que a consequência é a mesma da filhinha do papai. Ela também vai ter desafio com seu feminino na vida adulta. Percebe? Porque ela não teve essa referência. E ela teve que ocupar o lugar da energia masculina para salvar a mamãe. Então, no fundo, filhinha do papai, filhinha sem papai, tô com questões no meu feminino, a sua questão é com a mamãe. Olha aí. Não é com o papai, entendeu? Que chave. É verdade isso. É verdade isso. E mais, dentro do processo terapêutico, na minha própria caminhada, nas centenas de pessoas que eu já acompanhei, vai vindo por etapas. E para as mulheres, enquanto não se completa ali a reconciliação dessa relação com a mãe, não vai abrir ainda a reconciliação com a relação com o pai. Ela chega depois. É uma caminhada até abrir essa reconciliação com o pai. A mãe já precisa estar no lugar correto, no seu coração. Nossa, que profundo isso. Por exemplo, eu sinto bastante identificação com essa ferida, desse papel de ter me colocado no papel do meu pai por algum momento ali que eu achava que minha mãe precisava de ajuda. Mas eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito boa hoje em dia. A gente tem uma relação de amizade, né? E uma vez eu passei por uma terapeuta e a terapeuta falou: sua mãe não é sua amiga, sua mãe é sua mãe. E aí, pra mim, é difícil isso, porque a gente criou esse vínculo durante muito tempo de cumplicidade. E aí, esse lugar também de se colocar como amiga é como uma companheira ali, de estar fazendo tudo junto. Então, colocar a mamãe no lugar é muito importante, gente. Tapinha de amor, né? Sua mãe não é sua amiga. Ela é sua mãe. Sim. Então, vejam que uma vez salvadora, você está bem próximo ali
de se tornar o agressor também, né? Uhum. E esse triângulo vai dançando, tá? O traço de caráter do masoquista e que tem essa ferida da humilhação, é clássico esse arquétipo do agressor. É um passivo agressivo. A gente falou muito isso, né? Uhum. Aquela pessoa que aguenta, que sustenta. E isso por si só já é uma autoagressão e uma autoviolência, porque ela já atravessou os seus limites, ela não está aguentando mais e ela está contendo. Eu dou conta. Eu dou conta, eu vou conseguir. Ela está segurando, sustentando, né? Para não errar, para não falhar. Então, no fundo, ela tem um grande medo de errar, de falhar, de ser humilhado. E ela, infelizmente, a maior parte das vezes, critica para não ser criticada. Julga para não ser julgada. E aí o mais forte, humilha para não ser humilhado. Quando está inconsciente, muitas vezes acaba acontecendo dessa maneira. Né? De entrar no papel do abusador. Do abusador. Uhum. Sem saber, gente. Sem perceber. Então fiquem atentos aqui, porque tem uma chave preciosa aqui, de luz da consciência, para você perceber, eu gosto muito de usar essa palavra, as violências sutis. Porque quando há uma agressividade física, algo explícito, é muito óbvio. Mas fácil, né? Existem muitas violências que estão na palavra, que estão nos gestos, que estão no olhar. Sim. E a gente precisa tomar consciência, em primeiro lugar, sobre essas violências em nós. Para que elas possam ser abraçadas, né? Num bálsamo de amor e compaixão. Porque tudo começa na gente, né? Eu trabalho com as sombras. Importante. Olhar para isso. Começar a dedicar um pouco para enxergar onde é aquele lugar que a gente evita. Não ao máximo, né? Esse daqui eu não quero ver, não. Mas é necessário. Trabalhe com as sombras. Humildade para reconhecer também, que é muito importante. Humildade, eu também acho. Exatamente. Então aqui a gente falou, né, da salvadora, que muitas vezes tem esse olhar da guerreira também, né, ou guerreiro, e aquela pessoa que é dura demais ou duro demais, que tem esse traço do masoquista, que tem a ferida da humilhação, que vai ter essa agressividade, essa violência, né? E percebam que aqui a gente está em distorções da energia masculina. Vocês percebem isso? Porque é bem para fora. Existe uma ação, existe uma realização, né? Existe força de ação. Os outros dois traços e arquétipos, a gente está numa energia mais... uma distorção da energia mais feminina. O desequilíbrio da energia feminina, né? E aí vamos falar agora dessa ferida do abandono. E o traço oral, que chora, né? Chora, esperneia e grita o quê? Alguém resolve essa dor pra mim. Alguém faz isso aqui pra mim. Alguém resolve o que eu preciso que seja resolvido. Quem faz isso? A vítima. A vítima, né? Nossa. Então, é um traço que está diretamente associado a uma postura na vida adulta de vitimismo. Que é aquela pessoa que reclama. Lamúria. E pergunta se ela realmente está querendo alguma solução ou fazer o que precisa ser feito para solucionar a questão. Quando você pergunta isso, dá até uma bugada no oral, né? Tipo, qual é a solução? O que você quer? Aí bugada fala, total, só nem sabe, porque eu só tô chorando. Alguém resolve, eu não sei nem o quê. Esses dias eu tava em casa dobrando roupa e o Lucas começou a fazer umas piadas e eu tava com muita vontade de chorar. E ele começou a fazer uma piada, eu falei assim, para de fazer piada, eu só tô com vontade de chorar, deixa eu chorar quieto. Porque é isso. Tudo certo. É bem por aí. E eu nem sei por quê. Então, alguém, o bote de salvação, alguém me tira daqui. E vejam, é bem forte isso. A vítima não quer resolver a questão. A vítima quer aliados. Para escutar a sua lamúria e a sua reclamação. Porque existe uma dor aí que está lá na origem da memória do abandono, de que essa criança não foi
escutada. E ainda sinto que muitas vezes quer criar o conflito, quer criar o inimigo, esse outro arquétipo, para que ela entre nesse papel. Da verdade. vítima, para fortalecer o papel da vítima. Fica procurando Faz um sentido. perseguidor. O modelo mental construindo perseguidores, agressores, né? Exato. Para ela Percebo. poder ser a coitada. Exatamente. Então vejam, gente, que a vítima quer permanecer criança. Essa pessoa, seja homem ou mulher, ela não completou o amadurecimento do seu corpo emocional. E ela quer continuar inocente. Ela não topa pagar o preço da responsabilidade que vem com a vida adulta. Como que essa pessoa vai fazer dinheiro na vida? Ela não paga o preço da responsabilidade que vem com a sua expressão, né, com a sua promessa para as pessoas. Como que essa pessoa vai sustentar um casamento? Um relacionamento? Verdade. Muito profundo. Ela não paga o preço da autorresponsabilização pelas suas emoções. Ela vai culpabilizar. Ela vai apontar o dedo. Então a criança quer ficar inocente. A criança não tem a força para lidar com a consciência pesada. Porque para eu colocar um limite e dizer não para o Lucas, talvez eu esteja frustrando uma expectativa dele. E eu vou ter que lidar com a culpa da consciência pesada de frustrar uma expectativa dele. Sim. Para posicionar algo que, em primeiro lugar, é muito importante. Para auxiliar esse traço, eu sempre faço assim. Eu chego com amorosidade e pergunto: qual é o problema ou como eu posso ajudar nisso? O que você deseja? Eu sempre tento tirar essa resposta, porque realmente fica, né, nesse jogo. Falei, entendi, Sim. mas qual é o pedido? Perfeito. Como eu posso ajudar? E o oral vai bugar na sua Eu tô frente, aqui. como a Sol disse, né? Sim, acontece muito. E às vezes essa dinâmica de ficar buscando um perseguidor é muito real mesmo, porque eu já percebi na minha vida, assim, várias dinâmicas, por exemplo, em trabalho, em empresa ou em outros relacionamentos. E hoje em dia é muito engraçado, porque a gente se colocou num espaço de convivência intencional para que as curas se acelerem. E aí eu me vejo às vezes num dia que eu tô meio desestabilizada emocionalmente, porque não teve esse amadurecimento, esse processo, eu sinto que eu fico buscando alguém que, sei lá, alguém fez algo que eu não gostei. Sabe? Tipo, eu fico... alguém tem que ocupar esse lugar. Como assim? O Lucas tá bonzinho hoje. Alguém tem que ocupar esse lugar. Eu vou encontrar outro. E às vezes eu chego falando isso pro Lucas. Aí o Lucas me pergunta e fala assim, mas qual que é a solução? Por que você tá me falando isso? Aí eu comecei deseja, né? Aí eu comecei a tomar consciência de falar assim, nossa, é verdade. É a minha criança buscando alguém para ocupar esse lugar. E às vezes dá a resposta e não é suficiente. Uma vez acho que você falou isso para mim. Quando alguém se abre e traz uma solução, uma alternativa, uma resposta, e não é suficiente, aí você começa a pensar, opa, não é daqui. Ela não quer a resposta. É porque tá conectado na ferida. Ela não quer a resposta ou a solução, ela só quer ser ouvida. Mas veja, a vida precisa andar, gente. Você veio aqui para expressar, você veio aqui para criar, você veio aqui para realizar a sua missão. A vítima fica vivendo uma eterna espera. Eu estou esperando o sócio que vai resolver essa questão. Eu estou esperando o casamento, ou depois eu estou esperando o filho. Ou eu estou esperando a minha mãe mudar. Que aí quando a minha mãe mudar, aí vai resolver todas as minhas questões. Ou o meu pai. Fica sempre projetando lá na frente, né? É uma eterna espera. Então, o grande convite aqui de joga a luz da consciência sobre isso com muito amor. Com muito amor. Como se você abraçasse essa dor. E escolhe, determina sair desse lugar. Você não é uma vítima da tua história. Você não é uma vítima da vida. Você é protagonista.
E aí vem aquilo que a gente estava falando, que há uma parte desses traços de caráter que estão enraizados no nosso corpo e a gente tem que trabalhar um nível de aceitação. E direcionar o foco da nossa energia para o lado luminoso que essa memória de dor e esse traço de caráter nos trouxe. Mas existe uma parcela que pode ser transformada. E tomar a decisão de ser protagonista na sua vida é assumir a responsabilidade por essa transformação. E eu falava aqui para Sol que eu tenho, né, o ombrinho caído aqui, né? Essa coisa da dor da rejeição e do abandono, que fecha. E que eu venho trabalhando no meu corpo essa elevação, essa abertura. Porque ao transformar o corpo, eu estou transformando a mente. Na hora que eu tenho firmeza e musculatura para sustentar essa abertura, na hora que eu tenho um bumbum mais firme, um pouco mais de perna, por mais que o traço de rigidez não seja tão elevado, eu sustento mais. Isso aumenta a minha potência. Isso aumenta o que eu consigo expressar de consciência divina através de mim, em benefício de todos os seres. Percebem? Maravilhoso. Então tem um movimento aqui que a gente pode trabalhar como terapias, vivências, retiros, as próprias medicinas, mas eu vejo necessidade de um acompanhamento um pouco mais continuado, né? Para que essas transformações possam ser corporificadas, integradas e as memórias que estão cristalizadas no corpo purificadas. Né? Sim. Para você desatar o nó daquilo que está travando a tua vida hoje. E uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no Tribe Zen, que a gente sempre fala nos nossos episódios também do podcast, nos nossos conteúdos, que começa no corpo. Se a gente não olhar para essa quantidade de massa que tem aqui, que guarda tanta coisa, tem tantas chaves, não somente traumas, mas grandes tesouros, superpoderes, igual você sempre traz. Se a gente não olhar para esse lugar, não tem como, né? Tem que cuidar do corpo, tem que mudar, Sim. tem que modificar, aí a gente consegue mudar outras coisas. A alma fez uma escolha de estar encarnada. Não existe espiritualidade sem corpo. O corpo é o próprio caminho da ascensão espiritual. Cada memória está registrada nesse corpo. A sabedoria divina está atuando o tempo todo. Para o coração estar batendo, para a respiração estar acontecendo, para o cabelo estar crescendo. E a gente não tem nem que se preocupar com isso. A inteligência, a sabedoria da regência está acontecendo através do nosso corpo. Então, olha a chave, Sol. Conforme você vai liberando a memória de dor do corpo, que está cristalizada no corpo, você vai transformando o corpo de uma base de carbono para uma base cristalina, original, essencial. Nossa, eu chego até a arrepiar, fico emocionada com isso. Por quê? É como se você estivesse lapidando o instrumento corpo. Para o sopro do grande espírito, poder tocar a sua melhor melodia através das notas que só você pode expressar nessa vida, né? E fazendo de forma simples, às vezes cuidando da sua água, cuidando da sua alimentação, cuidando dos produtos que você coloca no seu corpo, pode ser desodorante, shampoo, várias coisas que vão contribuir para que essa transformação ocorra e dê o suporte necessário para fazer esse trabalho. Perfeito, Lucas, perfeito. Todo o meu trabalho com o feminino tem uma base muito sólida de ocupar o corpo com essa presença amorosa. E esses cuidados, essas escolhas de cuidado que vêm de um lugar de amor, gente. Não mais de estética, de beleza, de performance, mas um lugar assim, ó, de um profundo amor pelo meu templo casa, sabe? Sim. Meu veículo sagrado. E é um dos sinais de que o feminino amadureceu. Tá? Quando começa a vir essa consciência de um profundo cuidado e uma atitude de cuidado com o corpo físico. Sim, e você trouxe até, eu acho que na segunda temporada sobre o corpo, a matéria ser feminino, né? Exatamente. Muito legal o mesmo. O elemento é a terra, né? É a própria matéria. Sim. Poderoso. Maravilha, gente. Então vou aproveitar para deixar o convite para você que sente que está nesse momento de amadurecer o teu feminino, amadurecer o teu corpo emocional. Eu estou com as inscrições abertas para a mentoria Portais do Ventre. É uma mentoria exclusiva para mulheres, onde a gente vai trabalhar o teu diagnóstico dessas feridas emocionais, fazendo a análise corporal para traçar o caminho que você precisa percorrer
para lapidar o teu instrumento, corpo e mente, e se colocar a serviço dessa expressão divina. Se você estiver interessada, clica no link da bio e deixa seu nome na lista de interesse. Maravilhoso. O corpo é o mapa, né? O corpo é o mapa. O corpo é um Perfeito. mapa, gente. Aproveitem. E ainda, né, só, o corpo é a mente visível. Todo esse trabalho que a gente veio trazendo aqui, com os 5 traços de caráter e as 5 feridas, nos mostram isso. A forma como você pensa está descrita. Tá manifestada na forma do seu corpo. Isso Sensacional. É fascinante. Muito legal. Então, aproveita, curte, comenta, compartilha, marca a gente, @NandaBielchini, @TribeZen, @Círculo das Emoções. E nos vemos no próximo episódio, o último dessa temporada. Ai, não! Vou ficar órfã de novo. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.